o aleitamento materno, na verdade, ele não tem importância só para o bebê, né? Ele é importante para a mãe, para o bebê, para a população como um todo, né? Então, ele diminui risco de mortalidade infantil, diminui risco de otite, de diarreia, de desidratação num quadro de diarreia, diminui risco de alergia, diminui obesidade na infância. Ele é o melhor leite, porque é leite humano para humano, então não tem nenhum que vai conseguir equivaler à qualidade desse alimento. Quando a gente vai fazer essa ordenha para realizar estoque ou mesmo doação, a maneira é a mesma, né? Os cuidados são sempre os mesmos. Então, primeiro a gente tem que pensar em recipiente. O ideal é a gente ter um recipiente ou de vidro com a tampa de plástico, então um pote de maionese, que antigamente usava bastante, ou então os recipientes que são próximos, né? Então a gente tem recipientes hoje que a gente consegue das próprias marcas, que eles são de plástico e o vidrinho. Hoje a gente tem saquinho de plástico que é próprio para armazenar o leite. E o fundamental é a gente entender que quando a gente tem um pote, a gente tem que ter um preparo, ele tem que estar esterilizado para a gente conseguir conservar esse leite. Então, a gente pode deixar numa panela, cobrir ele com água completamente e colocar ele para fervura. A gente, depois que inicia a fervura, a gente conta 15 minutos, escorre a água e aí num pano limpo, a gente coloca o recipiente de boca para baixo em cima desse pano, dessa superfície, e deixa secar naturalmente. A gente não enxuga, porque quando a gente enxuga, pode cair pequenos pelinhos lá dentro e isso já vai inviabilizar esse leite. Então a gente deixa ele secar naturalmente. Quando termina de secar, esse local está pronto para receber esse leite. A gente tem que tomar muito cuidado, depois que a gente esterilizar, aonde a gente vai armazenar. Então, porque a gente às vezes guarda no armário com a tampa mais aberta, às vezes entra formiga, às vezes casa que tem animal de estimação, gato, cachorro, se entra pelo de bichinho, também tem que tomar cuidado. Então, a maneira que a gente vai preparar o pote começa bem por aí. E aí, preparar esse utensílio para guardar o leite para estocar, a gente começa falando propriamente aí de como realizar essa ordenha, em que local que a gente vai começar a realizar essa ordenha. Então, inicialmente, eu falo que o ideal é a mulher prender aí seu cabelo, ir num lugar mais tranquilo, se ela conseguir tampar, ou uma touca, alguma coisa, lavo bem as mãos e o antebraço. Agora que a gente tá com máscara, então, antes a gente pedia para não ficar falando tanto, mas agora com a máscara dá pra gente pedir para colocar máscara, pra gente não tá falando e tá respingando aí no próprio leite o que a gente tá usando. Aí a gente tem 3 maneiras aí de fazer essa ordenha para realizar esse estoque, né? Então a primeira ordenha que a gente faz aí, que é a ordenha manual. Então eu trouxe aqui a minha mama para exemplificar para vocês. Em posição de C, onde o mamilo vai passar bem no meio do meu C, do meu dedo. Você tá vendo que faz bem uma retinha. A gente não fica só puxando para frente, porque senão a gente mais machuca, acaba só descamando o mamilo, jogando pele também para dentro do vidrinho, que daí é um leite que a gente não consegue usar. Então a gente vem, pressiona, vou subir um pouco minha mão, a gente pressiona lá para a costela, então vou virar aqui, ó, pressiona, tá vendo que eu pressiono? Então eu pressiono para a costela, eu aperto e eu puxo. Eu vou mudando de posição, pressionando e puxando. Essa maneira é o jeito que a gente consegue. Então, ele vai estar apoiado na mama, a gente vai pressionando direto para o vidrinho, nessa posição de sempre levando até a costela, empurrando e puxando. Essa é a ordenha que a gente faz de maneira manual. Mas hoje em dia, a gente sabe que a gente tem outros tipos de maneira de ordenhar. Então, eu passo para um outro tipo, que é a nossa bombinha, que ela é uma bomba manual também. Onde ela já encaixa, vai ficando cada vez mais prático, né? Então ela já encaixa o recipiente na própria bombinha, a gente consegue acoplar a mama, né, na mama, e a gente só aperta, né? E aí a gente vai fazendo isso, olha, eu vou até colocar, olha para vocês verem como o mamilo, ele entra, ó. Mas ele faz exatamente isso com a mama. É importante falar que antes da ordenha, tanto manual quanto
elétrica, como a ordenha só, a gente precisa preparar essa mama, né, para facilitar com que esse leite saia com mais efetividade, aí que a gente consiga que ele já esteja bem na pontinha para sair com mais agilidade. Quando a gente fala dessa bomba manual, é importante que a gente faça uma vedação aqui dentro. Eu não posso só colocar assim, porque senão ele não faz, ó, o peito nem entra, porque ele não está completamente vedado. Então eu tento apoiar e deixar o mais vedado possível para, olha lá, ele entrando mais uma vez. A gente consegue fazer com que o leite vá saindo. Quando a gente está fazendo com a bomba manual, nada também interfere que a gente possa ir continuando massageando a nossa mama. Então, de frente, eu continuo fazendo, puxando a mama, vou lateralizando, vou mexendo em todos os pontos da mama. Normalmente, aonde a gente sente mais aqueles durinhos, que são pontinhos onde tem leite, a gente consegue fazendo essa movimentação aí. Além dessa bomba que a gente tem, que é a manual, a gente tem as bombas elétricas, que elas são também ou bico único ou bico duplo. A diferença da manual para a elétrica a gente coloca a mama do mesmo jeito, a gente prepara do mesmo jeito, a diferença é que a gente não tem que ficar fazendo com a nossa própria mão e ela liga o botãozinho e ela vai ordenhar. Mas uma coisa que eu gosto muito e que facilita muito aí no tempo da mãe é o coletor de leite. O coletor de leite eu sempre indico no meu consultório, as mães já conhecem muito. O que ele faz? Ele é um jeito que a gente também consegue fazer a ordenha de uma maneira que a gente não tá, digamos assim, nem participando, né? Então, o bebê vem mamar uma mama, quando ele termina de mamar, tem uma coisa que, enquanto ele tá mamando, tem uma coisa que chama reflexo de ejeção. O reflexo de ejeção nada mais é o leite escorrendo. Então, deve ter um monte de mamãe que deve estar até lembrando, né? Nossa, é mesmo. Eu dou um peito e começa a escorrer o outro peito. E a gente fala, meu Deus, tá vazando. Então, o coletor, ele tem exatamente essa função, por pressão negativa. Então, ele é totalmente de borracha, fácil também de esterilizar, só colocar para fervura. Esse que é o da Lilo, ele ainda tem a tampinha, que depois, se você quiser guardar para utilizar de uma maneira mais rápido, às vezes não quero congelar porque vai ser pontual, a gente vai falar dessa parte também. Ele já vem até com tampa, o que facilita bastante. E aí, como é que ele funciona? A gente pressiona ele aqui para deixar menorzinho, eu acoplo a minha mama oposta e eu solto, olha lá, ó, ele tá preso na mama sem eu nem segurar. Então a gente tem uma pressão negativa que tá acontecendo aqui. Na outra mama, o bebê tá mamando. E quanto mais ele suga, mais tem reflexo de ejeção nessa mama aqui. Então, automaticamente, o nosso potinho ele vai enchendo de leite sem eu nem estar fazendo nada. Então, assim, o coletor ajuda muito aquela mama que tem aquela mãe que tem uma mama que tem muito leite, que tem uma produção muito excessiva e que às vezes a gente precisa fazer uma coleta, uma ordenha de alívio. Ele ajuda muito a aliviar essa mãe sem ela nem ter o trabalho de ter que ficar colocando bombinha ou fazendo bomba manual ou até fazendo ordenha de alívio manualmente. Então ele facilita bastante no dia a dia as mães que têm uma produção excessiva aí. Quando a gente faz no estoque da nossa casa, a gente, mais uma vez, quer fazer sempre do melhor jeito possível, né? A gente fala que o ideal é ser freezer, né? Principalmente se for ainda diferente, freezer da geladeira, melhor ainda. Uma vez que a gente colocou, a gente tem duração de 15 dias do leite no freezer, desde que ele não fique na porta do freezer, ele tem que ficar lá no fundo, porque essas portas, a temperatura dá uma variada maior, porque a gente abre mais vezes, então a gente pode perder esse leite. Quando a gente vai colocar, se for nesses recipientes que a gente estava comentando que já são próprios para isso, o ideal é a gente colocar no máximo aonde vem a marcadinha aqui, ó. Mas se eu peguei um pote de vidro, a gente pede para colocar 2 dedos, ó, que são exatamente o que tá aqui, ó. 2 dedos abaixo da tampa para a gente poder fazer esse armazenamento. Quando a gente vai ordenhar, seja para consumo de casa como para consumo de doação, a gente tem que entender que a mãe também não é uma fábrica louca lá que tira e vai tirar 120, 300 ml de uma vez só. A gente vai tirando e vai tirando aos pouquinhos. Então, uma dica que eu dou que faz muita diferença eu sempre tiro e congelo.
Aí a primeira coisa que elas perguntam no meu consultório é assim, mas doutora, o meu freezer vai ficar lotado de leite? Vários vidrinhos de leite, porque às vezes sai 5, às vezes sai 20 ml. E eu falo assim, a primeira dosagem que a gente fez, se for bem pouquinho, não tem problema, eu dato. E aí eu coloco lá, dia que a gente tirou esse leite, por exemplo, 20 de novembro, tirei esse leite. E aí eu coloco a data. E aí na próxima ordenha que eu fizer, se eu tirei mais, se eu tirei menos, não interfere. Eu não tiro esse do freezer, eu mantenho ele lá no fundo do meu freezer, colado na parede. E aí eu ordenho de outra maneira, por exemplo. E aí quando eu terminei de ordenhar, eu vou no meu freezer, que esse já está congelado, viro o outro lá dentro. Ah, mas a data desse é diferente da outra. Não tem problema. A data que vai contar é a minha primeira data, porque esse é o leite que está mais velho. Então, a gente vai ter 15 dias do primeiro leite dentro do freezer. Então, eu deixo esses 15 dias sem porta de freezer, sem porta de geladeira, com os 2 dedinhos aqui de distância aí, e conto sempre a data da primeira ordenha e posso recolocando o quanto for para precisar encher, porque quando a gente vai fazer para nossa casa, é importante a gente fazer a quantidade que o nosso bebê mama. Essa é uma das diferenças que tem maior entre a nossa casa e o banco de leite. Então, a gente vai programar esses congelados para o volume de capacidade gástrica do bebê. Porque uma vez que eu descongelo esse leite, ele tem que ser consumido. Se eu descongelei e o bebê não consumiu, eu estou perdendo todo esse trabalho de ordenha que a gente teve. Então, quando eu estou doando para um banco de leite, eles vão dar um vidrão pra gente, a gente vai só colocando. Eu não tô nem aí pensando em quantos ml eu tô juntando, porque o banco de leite depois vai pegar esse leite, vai ter um outro trabalho com esse leite. Mas na nossa casa, como a gente não faz o trabalho do banco de leite, a gente tem que ter o trabalho de colocar mais ou menos o volume da capacidade gástrica desse bebê, para uma vez que descongelar, a gente usa totalmente esse leite e a gente não tenha desperdício do leite, porque nós mulheres sabemos o quão difícil é. Mas na nossa casa, um leite ordenhado, ele pode ficar 12 horas na geladeira, não no freezer, mas também lá no fundo, nunca na porta. Mais do que 12 horas, a gente já está inviabilizando esse leite. E um leite, quando a gente vai descongelar, a gente prefere que a gente faça esse processo, tira do freezer e passa para a geladeira, para ele ir descongelando aos pouquinhos. E aí, uma maneira que a gente faz é ou colocar ele em água corrente a 37 graus para ele descongelar, só que aí eu não gosto muito porque a gente acaba gastando muita água. Então, normalmente a gente indica para descongelar ele em banho-maria, mas nunca no processo de fervura. A água não pode estar fervendo, a água pode estar só quente, e aí a gente vai fazendo movimentos para ele ir quebrando esse gelo mesmo. Ele não precisa estar loucamente quentinho aí, não, porque até porque o nosso corpo não é tão quentinho assim. A gente fala que quem pode doar? Uma mãe tem uma produção excessiva, porque a gente nunca vai tirar do filho dela para dar para outra pessoa. Mães que pararam de amamentar por algum problema do bebê e aí podem continuar doando. Mães de prematuro que doam bastante, que já tem todo esse processo, e aí quanto mais elas vão doando, mais a gente vai estimular essa produção dela para quando o bebê é alto, ela ter uma produção estabelecida. Então a gente sabe que quanto mais suga, mais o bebê vai conseguir, mais vai produzir o leite, mais ela vai estar pronta para quando o bebê dela sair da UTI. E a mãe saudável aí. Então, uma mãe saudável, ela não pode estar tomando medicação que interfere na amamentação. Hoje a gente tem sites excelentes que mostram aí a produção de leite e interferência com medicação que usa. Então, por exemplo, quando a gente tá com uma dor de cabeça, se a gente toma dipirona, ele vai passar para o leite. Mas se a gente toma paracetamol, o risco de passar é muito baixo. Então, é saber dosar aí o que a gente pode usar e o que a gente pode tomar. E uma mãe mais saudável aí, com uma boa saúde, comer uma alimentação boa, e aí ela vai ser importante para essa doação. Às vezes a gente tem mães que têm produção exacerbada mesmo, e que a criança chega a se engasgar na hora que a mãe vai dar de mamar, de tanto leite que ela tem, o fluxo dela é muito grande. Então essas mães são as mães que eu costumo falar, gente, vamos doar, porque a gente tem uma coisa que a gente chama de
De aumento de capacidade gástrica. E aí, no terceiro para o quarto mês, esse aumento de capacidade gástrica vem bem grande. Então, o bebê começa a mamar mais para aumentar essa produção de leite da mãe. Então, quanto mais ele suga, mais a mãe produz. Então, eu no meu consultório, eu incentivo muito a mãe, nasceu o bebê, tem leite no momento da pojadura, eu falo, ordenha. Vamos manter essa ordenha para a gente doar. E aí, quando a gente chegar nesse aumento de capacidade gástrica, ninguém chegar no desmame, porque o maior desmame que a gente tem é nesse período de aumento de capacidade gástrica, que era aquele bebê que estava bem reguladinho, mamando a cada 2h30, 3 horas, e de repente ele começa a mamar de hora em hora, e a mãe fala: caramba, meu leite tá fraco, meu leite não sustenta o meu filho, ele tá mamando de hora em hora. Quando na verdade ele tá mamando de hora em hora para mostrar para ela: aumenta a produção aí, mamãe, porque minha barriga cresceu, tá cabendo mais. Então é necessário aumentar isso. Então eu converso sobre isso numa das minhas primeiras consultas, para quando a mãe tá na pojadura, se tiver doendo, se tiver com dor na mama, já vamos ordenhar, já vamos doar no banco de leite, porque quando ele tiver aumento de capacidade gástrica, talvez ela não consiga mais doar depois disso, mas ela não sofre esse momento aí de ficar pedindo mais, requisitando mais a mama porque aumentou, porque ela já vai ter um volume considerável aí, porque ela já fazia essa doação, porque na pojadura, uma coisa que é legal, que é logo na descida do leite, nosso corpo não sabe se essa mulher estava grávida de 1 bebê, de 2 bebês, de 3 bebês, ele simplesmente começa a produzir. Quem vai regular essa produção de leite é a mamada. Então, quanto o bebê mamar, é o quanto ela vai começar a produzir. Então, se eu tenho 1 bebê, vai produzir o suficiente para 1 bebê. Se eu tenho 2, vai começar a produzir para 2. Então, eu falo que se você tem um sugando e você quer manter e quer doar, então eu não preciso ter só um excesso de produção, essas mães que têm uma hiperlactação, não precisa ser só essa mãe. Qualquer mãe que a gente quiser e que quiser se empenhar aí nessas ordenhas, ela vai fazer uma produção maior do que o bebê precisa e ela vai conseguir doar leite. Mas de necessidade mesmo, são os prematuros e essas mães tem uma produção excessiva, porque ela acaba tirando um pouco nesse começo para diminuir esse fluxo intenso no começo e o bebê ter uma mamada mais tranquila. Mas essas mães a gente ainda começa a ponderar um pouco para tirar só para aliviar. Às vezes elas ficam o bebê tá dando intervalos maiores, a mama fica muito cheia, e aí a gente pode fazer ordenha de alívio, porque se a gente também tira para esvaziar completamente, a gente começa a estimular que essas mães que têm uma hiperprodução aí comecem a produzir cada vez mais e mais e mais, porque elas não ficam ordenhando o tempo inteiro. Mas doar leite mesmo de produção de indicação não é só prematuro ou quem tem um excesso de produção. Se a gente quiser, a gente consegue. De pouquinho em pouquinho, eu falo que a gente consegue, porque um dado que eu falo que é muito importante é elas entenderem que às vezes a gente joga assim 1 ml fora. O que é 1 ml? Mas para um bebê prematuro, ele mama 1 ml. 1 litro de leite de uma mãe que ela ordenha, assim, ele consegue dar para bebês prematuros, ela consegue sustentar 10 bebês prematuros em 24 horas. 1 litro de leite. Então já pensou que de pouquinho em pouquinho, o quanto que ela não consegue doar? E é por isso que eu falo assim, é pouquinho, mas a gente vai juntando. Em 15 dias, a gente manda o quanto a gente puder. A rede global do Banco de Leite Humano. Esse site, você consegue entrar e lá ele fala qual é o banco de leite mais próximo da sua casa. Uma vez que você entra lá, descobre qual é o banco de leite mais próximo da sua casa, você entra em contato, você faz um cadastro nesse banco de leite, e aí vai um profissional da saúde na sua casa, eles vão coletar os seus exames para ver se você está apta para realizar essa doação. Eles vão te orientar como doar, essas dicas que a gente falou aqui, eles vão te exemplificar, eles vão falar, eles vão fornecer esse vidrinho, esse potinho para você realizar. Você está apta, você foi selecionada e a gente vai começar esse processo. Quando você lotou o seu vidrinho, eles vão até a sua casa, eles buscam o seu vidrinho, então você não tem nem o trabalho de falar, ai caramba, vou ter que ficar indo lá buscar o vidrinho, levar o vidrinho de leite, não. Eles vão buscam, retiram o que você conseguiu doar para eles. Chegando no banco de leite, esse leite, ele passa pelo controle de qualidade, então tem formiga? Não tem, tem pelo de animal? Não tem, tem pele descamada? Não tem. E uma vez que ele é aprovado pelo controle de qualidade, ele vai para um processo de pasteurização. Quando o leite é pasteurizado, esse leite ele fica apto, ele fica para consumo durante 6 meses, ele pode ser consumido, conservado dentro das normas da Anvisa.
E aí, qual é a função do banco de leite nessa hora? Então, o banco de leite, além de fazer tudo isso que eu falei para vocês, ele vai, agora, a partir de agora, classificar e destinar para onde vai esse leite. Então, eles vão analisar o leite que eles têm. Então, tem leite que é mais calórico, tem leite que é menos, e aí eles vão escolher qual recém-nascido está precisando de mais caloria, qual recém-nascido está precisando de colostro. Então, um papel fundamental, desde promover o aleitamento materno, quanto incentivar essa doação, quando ir atrás, retirar para não dar trabalho para essas mães, porque a gente sabe que nesse momento do puerpério elas têm muitos afazeres dentro de casa, às vezes não conseguem nem tomar banho, então não precisa sair para levar leite, e eles têm todo esse processo, esse trabalhoso com muito cuidado, assim, então é um trabalho muito legal, é um local muito importante e que cada vez mais a gente tem que incentivar as outras mulheres a entrar em contato com o banco de leite mais próximo da sua casa e tentar doar amor por aí. A doação de leite, ela tem que partir dos pediatras de consultório, né? Não adianta só o pessoal do banco de leite, que eles são localizados em hospitais, né? Eles têm todo um processo, todo um trabalho para divulgar isso, para fazer campanha. Mas essas mães que estão, esses bebês que estão lá, é a minoria, né? Então, eu falo que o ideal é que comece dos consultórios, né? Do ambulatório de crianças que não são prematuras, os ambulatórios dos pediatras, para incentivar isso tudo. Começar, por mais que a gente saiba que o aleitamento materno ele é importante, ele é fundamental, ainda tem muita gente que acha mais facilidade na fórmula, não deu certo, foi em fórmula, tá mamando muito, estão produzindo muito, não, vai no chuveiro e manda embora. Eu falo que não é doar leite, é doar amor. É você pensar que uma outra pessoa pode estar precisando do seu leite, que você está jogando no ralo do chuveiro, assim. Então, eu falo que quanto mais isso se difundir, tanto como profissional da saúde, mas também pelas próprias gestantes saberem disso, que pode doar, como as próprias assim, nossa, eu doei leite, você tá com muito? As mulheres mesmo, a nossa rede de apoio, a gente se unir e a gente ir passando informação para todo mundo da importância do aleitamento materno, e se a gente quer amamentar nosso filho, por que não ajudar nós mesmas, assim, nossas amigas ou nós mulheres a amamentar um filho de alguém que ainda não pôde, um parto prematuro, onde a mãe não teve colostro ainda porque ela não entrou em trabalho de parto e eu precisei fazer um parto de emergência, então ela ainda não tem o leite, ela ainda não tem o colostro, e ela tem do banco de leite que uma outra mulher pôde doar por ela, entendeu? Então eu acho que é mulher para mulher, é profissional da saúde mais informado, mas a gente ainda tem muito para crescer e muito para evoluir com toda certeza.